Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos. Hoje a gente vai ver dois métodos, né, duas análises fundamentais para que a gente possa desenvolver os nossos estudos de circuitos elétricos, tá? Vou fazer, para ficar bem claro, eu gosto de fazer exemplos, né? Não só ficar só na teoria, tá bom? Vamos lá. Bom, quero mostrar dois slides bem rápidos para vocês relativo a dois métodos de análise muito importantes, que é a análise de malha e a análise nodal. O que seria a análise de malha, né? Eu não vou passar ponto a ponto em relação ao que está aqui, vocês derem uma lida depois. A gente vai fazer exercícios, né, para explicar melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Primeiro, o que é uma malha? Né? Uma malha é um laço, tá? Que não contém nenhum outro laço no seu interior. Então, como é que você faz para identificar uma malha, né? Uma malha, é um laço no qual você não tem nenhum outro laço dentro, né? O interessante é o seguinte, que todo circuito no qual que você pode desenvolver um método de análise de malha, ele tem que ser planar, né? Ou seja, ele não pode vir numa situação em que você não consegue transformá-lo de forma plana, tá? Por exemplo, você olha para esse circuito aqui e você observa que ele é como se estivesse em três dimensões, mas no fundo, você consegue converter esse circuito aqui nesse daqui, né? Se você observar o mesmo circuito, mas apenas numa visão planar, né? Ou seja, é possível realizar a análise de malha nesse circuito. Só que nesse circuito não é possível, por quê? Porque eu não consigo transformar esse circuito, tá? Tridimensional, né? Em três dimensões, em um circuito planar. E aí a análise de malha não funciona, tá? Ou seja, para você aplicar a análise de malha, o circuito ele tem que ser possível transformado, né, na forma planar. Em algumas situações, você pode encontrar um negócio chamado supermalha. O que seria a supermalha? A supermalha é resultante, né, quando duas malhas, né, nesse caso aqui, elas possuem uma fonte de corrente dependente ou independente, tá, entre elas. Ou seja, se você tiver uma fonte de corrente, não de tensão, uma fonte de corrente dependente ou independente, né, entre duas malhas, então você pode considerar, na verdade, tudo isso aqui como uma malha só. A gente vai fazer exemplos e vocês vão conhecer isso aí. A análise de nodal, né, ela tem o passo a passo, assim como a análise de malha aqui, você depois dele uma lida, né? Mas a análise nodal ela se baseia no seguinte princípio, que a corrente ela flui do potencial mais elevado para o potencial mais baixo, tá? Então, a análise nodal, você identifica um dos potenciais, tá? Zero, e aí você calcula o restante da sua corrente no circuito, utilizando essa lógica, né? Que a corrente sempre sai do potencial maior para o potencial menor. Isso aqui, na verdade, nada menos do que a tensão, né? Ou a diferença de potencial, tá bom? Bom, a gente vai fazer questões. Eu não quero ficar muito me atendo só a esses detalhes, não. Vocês podem pegar esse PDF que eu vou passar para vocês e dar uma lida bacana, tá? Assim como a supermalha, nós também temos o supernó. Na supermalha, quando você tem uma fonte de corrente, né, dependente ou independente, entre duas malhas, você tem uma supermalha. Aqui você tem uma fonte de tensão, tá? Dependente ou independente, né, entre dois nós, né? Você pode considerar, na verdade, isso como um nó só. Ou seja, a corrente vai entrar aqui, digamos, né, o I1, vai entrar aqui e ela já vai se dividir para cá, ou a corrente que está entrando aqui, o I4, né, é como se eu considerasse tudo isso aqui em um nó, a gente chama um supernó, né, a soma das correntes que entram nesse nó, no caso seria I1 mais I4, né, seria as correntes que saem desse nó, que seria I2 mais I3, tá? A gente vai fazer questões relacionadas a esse tipo de característica, né, de circuito, mas não se preocupem, tá? Isso com o tempo a gente vai pegando aqui todas as manhas, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos fazer umas questões, né?
Vamos resolver essa questão aqui primeiro para análise de malha, tá? O que é que ele está pedindo aqui, ó? Ele está pedindo para a gente quais são as correntes I1, I2 e I3 nesse circuitinho aí bacaninha, tá? I1, I2 e I3 nesse circuito. Ora, como eu quero as correntes do circuito, então é mais fácil, né, eu achar pelas correntes de malha, tá? Como é que eu faço? Eu vou aumentar aqui o tamanho desse circuito para vocês conseguirem visualizar bem direitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que definir o sentido das correntes de malha, tá? O sentido das correntes de malha, ela pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o sentido, né? Sentido das correntes de malha, tá? Isso aqui é uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer. Aí você pode dizer, não, eu quero considerar todo mundo no sentido horário. Não, então todo mundo vai ficar no sentido horário. Ah, não quero todo mundo no sentido horário, não. Eu quero no sentido anti-horário, não tem problema, tá? Você pode considerar todo mundo no sentido anti-horário. O fato você não pode ficar misturando uma hora considerar no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, tá? Então você tem que estabelecer. Se está todo mundo no sentido horário, então vamos seguir todo mundo no sentido horário, tá? Nessa questão, nesse caso, ele já deu o sentido. Ó. O sentido das correntes de malha, I1 e I2, é no sentido o quê? Ó? No sentido horário, né? Então vamos seguir aqui essa linha de raciocínio da questão. Ah, mas se a questão não der o sentido das correntes de malha, você estabelece. Desde que, se uma for no sentido horário, todas vão ser no sentido horário. Se uma for no sentido anti-horário, que você adotar, todas vão ser no sentido anti-horário, tá? Então, gente, a segunda coisa é você definir as malhas e aplicar a LKT. O que é a LKT, gente? Lembra? É a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, ó. Quantas malhas nós temos aqui? Temos essa malha e essa malha. Então, eu tenho duas malhas. Se eu tenho duas malhas, eu tenho duas correntes de malha, correto? Bacana. Bom, definido as malhas e as correntes de malha, né? Então, agora a gente vai montar as equações, tá? Então, vamos montar agora as nossas equações. Bacana? Vamos montar as nossas equações. Como assim? Ó, se você definiu todo mundo no sentido horário, então você vai ter que seguir essa lógica do sentido horário, tá? Ora, vamos começar. Você pode começar por qualquer ponto do laço. Vou começar por esse laço aqui. Então, vamos começar daqui, desse pontinho, tá? Então, vamos seguindo, ó. Vou caminhando no circuito, tá? Junto com a corrente 1, né? Que é a nossa corrente dessa malha. Cheguei aqui, ó. Toquei no terminal negativo dessa fonte. Então, aqui, nossa primeira equação, né? Você vai ter aqui um menos 15, tá? Menos 15, por quê? Porque eu toquei no terminal negativo dessa fonte. Bacana. Então, continuo. Cheguei aqui, ó, no resistor de 5 ohms, né? Então, no resistor de 5 ohms está passando uma corrente. Que corrente é essa? I1, só está passando ela. Então, ó, pela lei de Ohm, é isso, ó. O V1 aqui, que é aquela de tensão em cima do resistor de 5 ohms, vai ser o quê? Ó? A resistência vezes a corrente I1. Ora, no final das contas, é sempre a resistência vezes a corrente, não é isso? É a tensão. Então, ó, aqui é mais, aqui é menos, porque a queda de tensão é assim, nesse sentido, no resistor, né? Então, eu toquei primeiro no terminal positivo, vim para cá. Então, aqui é mais 5 vezes I1. 5 vezes 1 é o que, gente? É a própria tensão no resistor V1, né? Só estou discriminando agora ela aqui. Muito bem, vamos apagar aqui para a gente não ir enchendo muito aqui nosso desenho, né? Então, chegamos aqui no resistor, vou descer para a malha aqui. Aí, o que você observa? Nessa malha, né, eu tenho... deixa eu colocar aqui também, gente, para a gente não confundir. Esse I1 aqui, na verdade, é o I1 da corrente de malha. É o I1 pequenininho, né? Estou seguindo essa malha aqui, ó, I1. Por enquanto, não é esse aqui, não.
é esse aqui, é a da malha, tá? Por isso que é importante a gente diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas. No nosso caso, as minúsculas aqui é a corrente de malha, que por enquanto é que está nos interessando, tá? Então, I1 que está passando aqui, né? Bacana. Então, é 5 vezes I1 pequenininho. Muito bem, chego aqui, o que é que está acontecendo? Ó, o I1 ele está descendo, né, nesse sentido aqui, o I1, só que o I2 ele está o quê? Ó, subindo, não é isso? Ó, o I2 ele vem e sobe para cá, né? O I2 ele sobe enquanto o I1 desce. Então, o que é que você vai fazer? Ó? Essa tensão em cima desse resistor de 10 ohms é o quê? É mais 10, que é a resistência, né? Lei de Ohm, né? É R vezes I. Então, é 10 vezes a corrente I1 que está descendo, que está mandando na malha, menos a corrente I2, tá? Menos a corrente I2, que é a corrente que está contra a malha, tá? Então, o detalhe é isso aí. Quando você chega no resistor ou no elemento que compartilha a mesma malha, você faz a diferença das correntes, tá? E aí a gente continua. Vamos lá, estamos continuando. Cheguei aqui, ó, encontrei um polo positivo. Quanto é aqui? 10 volts. Então é mais 10 volts. Bacana. Então continuo até chegar no mesmo ponto da minha malha. Cheguei no mesmo ponto da minha malha, isso aqui é igual a quanto? A zero. LKT, né? A soma das correntes, a soma das quedas de tensão numa malha ou no circuito fechado tem que ser igual a quanto? A zero, né? Muito bem. Se nós calcularmos aqui, né, vamos fazer aqui devagarzinho, o segredo é sempre não correr, né? Menos 15 com mais 10 dá quanto? Menos 5, né? Aqui, ó, 5 e 1. 10 vezes 1 dá quanto? 10 vezes 1. 10 vezes menos e 2 dá quanto? Mais com menos dá menos. 10 vezes 2, 10 e 2. Menos 5, né? Deixa eu reescrever esse menos 5 aqui. Que veio de menos 15 com mais 10, igual a zero. Bacana, agora o que, é que a gente vai fazer aqui? 5 e 1 mais 10 e 1 dá quanto? 15 e 1, né? Menos 10 e 2, tá? É igual, ó, o menos 5 aqui passa para o outro lado, positivo. Né? Então, ficou mais 5. Então, nós temos aqui, gente, a nossa primeira equação. Tá? Vamos para a segunda. Deixa eu apagar aqui para a gente não se confundir mais, né? Vou para a segunda malha, porque a primeira malha nós já terminamos. Podemos começar daqui? Podemos, qualquer ponto do sistema da malha, né? Sentido horário agora, porque a gente sempre adotou no sentido da malha I1 o sentido horário. Aí eu vou aqui, ó. Cheguei aqui, o primeiro ponto que eu toquei foi o quê? O menos 10, né? Então, vou colocar aqui a nossa malha 2. Então, ficou o quê? Ó, menos 10. Cheguei aqui, agora quem está mandando é a malha 2. Então, o I2 está subindo e o I1 está descendo. Então, agora é o que? Mais 10 vezes I2 menos I1, porque o I2 é que está mandando na malha, né? Muito bem. Quando eu chego aqui, ó, o que é que está acontecendo? O I1 está vindo para cá. Olha, ele está passando em cima do resistor de 6 ohms. Então, ele está provocando uma queda de tensão, que é o que? Lei de Ohm, né? Ó. É R vezes I. Quem é R? É 6 vezes. Quem é a corrente que está passando nele? É a corrente I2, malha 2, né? Só está passando a corrente 2. Isso aqui é igual. É igual não, ainda tem mais, né? Ainda tem mais, ó. Eu venho descendo aqui e encontro o resistor de 4 ohms. Então, ó, mais 4 vezes quem? I2, que é o resistor, que é a corrente que está passando aqui. É só I2. E aí eu volto para a mesma malha. Mesmo ponto da malha. Isso aí vai ser igual a quanto? A zero. Então, fizemos, né, a nossa segunda malhazinha aqui, bonitinha, tá? Deixa eu apagar e limpar para a gente não se confundir. Muito bem, vou agora recalcular tudo, ó. Então, vai ficar o quê? Ó, menos 10, vamos fazer devagarzinho, né? Menos 10, 10 vezes 1 mais, aliás, 10 vezes 2 mais 10 vezes 2, mais com menos, né? Ó, dá menos 10 vezes 1, 10 vezes I1. Bacana.
Ora, 6 e 2 mais 4 e 2 dá quanto, gente? Mais 10 e 2 é igual a quanto? A 0, né? Muito bem. Vamos lá, fazer devagarzinho aqui para dar certo. Então, ó, quem tem 1 aqui? Esse cara, né? Então fica ó, menos 10 e 1. 10 e 2 com mais 10 e 2 dá 22, né? 22. Ora, o menos 10 aqui vai para o outro lado do que, gente? Positivo. Mais 10, né? Então aqui nós temos a nossa segunda equação, tá? E agora a gente vai colocar todo mundo aqui, um embaixo do outro, para a gente fazer a nossa regrazinha básica, tá? Então vamos lá. Primeira equação, eu gosto de fazer devagarzinho, gente, para a gente não se perder, tá bom? Então a primeira equação é quanto? 15 e 1 menos 10 e 2, né? Igual a 5, a nossa primeira equação, tá? A nossa segunda equação vai ser o que, ó? Vou colocar ela aqui embaixo. Menos 10 e 1 mais 22 igual a 10. Bacana. E aí você pode aplicar o método que você achar melhor, tá, gente? Você pode aplicar o método aqui que você achar melhor. Pode aplicar substituição, pode fazer multiplicação, regra de Cramer, sem problema nenhum. A gente vai mudando aqui os métodos, mas você pode escolher aquele que você achar melhor, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar todo mundo aqui em cima ó, dessa equação por 2. Por que por 2? Porque se eu pegar 2 vezes menos 10, dá menos 20, né? Menos 22, e se eu somar com a equação de baixo, o I2 vai embora, né? Então fica bacana aqui. Então vamos transformar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 15 em 1 dá quanto? 31. Estou fazendo por um método, você pode fazer por qualquer outro, né? Isso aqui é um sistema de equações aí na matemática, você pode encontrar qualquer método aí que resolva esse conjunto aí de equações, né? Então, estou fazendo um aqui por multiplicação, ó. 2 vezes 15 e 1 dá 31. 2 vezes menos 10 e 1, menos 2, né? Menos 22. É igual a 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Bacana. Então, a nossa equação I1 virou isso aqui. E eu vou repetir a equação aqui, 2, que é a equação aqui embaixo. Ó, menos 10 e 1 mais 22 igual a 10. Você pode dizer assim, eita, o negócio está ficando grande demais. Tá, não, é porque eu estou fazendo devagarzinho, mas você vê que é poucas coisas que a gente está fazendo aqui, né? Porque eu estou fazendo bem pausadamente para ninguém perder aqui a lógica do processo, tá? Muito bem, aqui é só matemática, né? O conceito de circuitos ali a gente já aplicou, tá? Então, vou somar ó, essa equação aqui com a outra, né? Quando eu somo menos 20 com mais 22, dá quanto? Dá 0. Então, eu posso cortar esse cara com esse cara, né? Vou somar agora 31 menos 10 em 1 dá quanto? 20, não é isso? 30 menos 10 dá 21. É igual. 10 com mais 10 dá quanto? 20. Bacana. Então, o nosso I1 vai ser o que, gente? 20 dividido por 20, né? Então, o nosso I1 vai ser igual a quanto? A 1. 1 ampere. Bacana. O I1 é 1 ampere. Se eu sei quanto é o valor de I1, basta eu pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir o valor de 1, né? Vou pegar essa equação 2 aqui, para a gente não pegar outra lá de cima. Posso pegar outra de cima? Pode, não tem problema nenhum. É você que escolhe, né? Pode pegar qualquer um. Se você quiser tirar a prova, pegue outra equação e substitui 1, tá? Dá a mesma coisa. Então, eu quero saber quanto é I2 agora, né? Quanto é I1 aqui? Ó, é 1. Então, eu vou substituir agora. Ó. Menos 10 vezes. Quanto é I1? É 1. Né? Estou só substituindo aqui. Mais 20 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 10. Bacana. Menos 10 vezes 1 dá quanto?
menos 10 mais 22 é igual a quanto? A 10. Bacana. Então, ó, 22 é igual a quanto? 10. Ora, o menos 10 vai para o outro lado, então fica o quê? 10, né? 10 mais 10. Então, ó, o 22 é igual a quanto? 10 mais 10? 20. Então, obviamente, né? E 2 vai ser igual a quanto? 20 dividido por 20 dá 1 ampere também. Ah, bacana. E 1 é igual a 1 ampere e 2 igual a 1 ampere. Eu quero em 1 e 2? Não. Eu quero saber quanto é, ó, o meu Izão e 1, o meu Izão e 2 e o meu Izão e 3. Perceba o seguinte. Olha muito bem para o nosso circuitozinho bonitinho. Quem vocês acham? Eu coloco aqui, ó. I1 é igual a quanto? 1 ampere. E o I2 é igual a quanto? Isso são as correntes de malha. É igual a 1 ampere, que a gente achou. Tá? Olhando para esse circuito. Quem é I1 pequenininho? É o próprio quê? I1 grandão, não é isso? É ele que está passando bem aqui, ó. O I1 que está passando aqui, pequenininho, é o mesmo I1 que está passando aqui. Então, o nosso I1 grandão é o próprio I1 pequenininho, que é a corrente de malha, tá? Que é igual a quanto? A 1 ampere. Bacana, encontrei quanto é I1. Ora, se você olhar para cá, quem é que está passando aqui, gente? Quem é que está passando aqui? É o próprio I2, que é a corrente de malha, mas é o próprio que? I2 grandão. Então, nosso I2 grandão vai ser igual ao nosso I2 pequenininho, que é igual a quanto? A 1 ampere. Bacana, eu já achei o I1 grandão e o I2 grandão. E quanto é o I3? Ora, gente, o I3, se você prestar atenção bem aqui nesse nó, né, pela lei de Kirchhoff, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Quem está entrando nesse nó? Né? Nesse nó aqui, ó, vou chamar aqui de nó 1, tá? No nó 1, quem está entrando? I1, né? Quem é que está saindo? O I2 e o I3, né? A primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, ó, o I3 vai ser igual a quanto? I1 menos I2. Acabou-se. Se o I3 é I1 menos I2, eu tenho I1 e I2. Ora, se o I2 é igual a 1 e o I1 igual a 1, 1 menos 1 é quanto? 0 amperes. Legal, né? Então, pela análise de malha, ou seja, você achou as correntes de malha e depois das correntes de malha você achou as correntes do circuito, tá? Então, nenhuma dificuldade aí. É só prática, tá, gente? Você percebe que, na verdade, a gente não fez nenhuma mágica. Tudo conceito básico de circuito elétrico, de matemática básica também, tá? Nada de extraordinário, né? Uma coisa assim absurda, tá? Na área de malha é isso, você acha as correntes de malha e depois vai achar as correntes aí nos ramos, tá bom? Eu vou terminar a aula por aqui, para ela não ficar muito extensa, mas eu vou fazer a segunda questão e vocês assistem também, que é a análise nodal, tá?